Olá! Como vai você, querida concurseiro, querida concurseira? Nós estamos aqui hoje para falar sobre o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o tão temido IDEB. Eu sou a professora Rosane Zen, nós somos aqui do cursinho Gene e seja bem-vindo. Então, para nós falarmos sobre o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, nós precisamos compreender de onde é que ele partiu, em que contexto ele foi criado. Certo? Então, a primeira informação relevante que muitas vezes é cobrada em questões de concurso é: o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica foi criado como parte do Plano de Desenvolvimento da Educação, que é o PDE, que foi criado no ano de 2007. O PDE, o próprio PDE, o Plano de Desenvolvimento da Educação, ele foi o programa educacional que fez parte de um programa maior, que foi o Pacto de Aceleração do Crescimento, o tão conhecido PAC. Então, esse Plano de Desenvolvimento da Educação, ele foi lançado em 24 de abril de 2007. Então, é desde então que esse índice existe no Brasil e desde então ele é utilizado para medir, para conferir a qualidade da educação das escolas brasileiras. Um outro elemento interessante no que diz respeito ao PDE, que é o Plano de Desenvolvimento da Educação, é que ele tem como objetivo atrelar a avaliação à responsabilidade, estabelecendo inéditas conexões entre avaliação, financiamento e gestão. Isso significa, em outras palavras, que o PDE tem como um dos objetivos trazer o gerencialismo para o ambiente escolar. Ou seja, da mesma forma que acontece nas empresas, nas indústrias, onde se verifica a qualidade do produto, se verifica quanto que está custando produzir cada produto, se esse produto atinge ou não os valores de mercado, se está sendo viável ou não produzir esse produto nesses parâmetros, essa mesma lógica, a gerência, é aplicada à educação a partir do Plano de Desenvolvimento da Educação. Então, faz parte de um contexto maior que visa o gerencialismo, ou seja, verificar exatamente como é que o dinheiro está sendo investido na educação e quais são os retornos que estão sendo produzidos a partir desses investimentos. Então, é uma lógica bem administrativa, é uma lógica bem gerencial que passa também a ser aplicada à educação a partir da criação desse plano e a partir também da criação desse índice de desenvolvimento. Então, a responsabilização, ela tem como um dos seus objetivos a mobilização social. Por quê? Vamos compreender. A partir da criação do IDEB, no contexto social, as famílias, a comunidade, deseja saber qual é o IDEB da escola. Então, se você é concurseiro, trabalha em escola ou conhece alguém que trabalha em escola, deve saber que muitas vezes o aluno de quinto ano faz a prova do IDEB, a prova SAEB em um ano, no ano seguinte sai da escola, vai para uma outra rede, vai para uma outra instituição, enfim. Os pais ligam para a escola para saber no ano seguinte qual foi o IDEB daquela escola, porque sabem que o seu filho no ano anterior fez a prova SAEB naquela escola, então quer saber qual foi o retorno, qual foi o resultado. Então, esse conceito de responsabilização social invoca uma intenção de chamar a comunidade e convocar a sociedade para cobrar da escola os resultados que os alunos atingem nessas avaliações em larga escala, essas avaliações externas. Então, o IDEB, ele é permeado de algumas definições. Ele pode ser conhecido como ferramenta que permite obter dados individualizados de cada estudante, professor, turma e escola do país, tanto das redes públicas quanto das redes particulares. A partir da criação do IDEB, claro que isso já existia antes, certo? Mas assim, a partir da criação do IDEB, tornou-se mais fácil comparar a qualidade do ensino que é oferecido em escolas públicas com a qualidade do ensino que é oferecido nas escolas particulares. Porque se estudantes de escolas públicas e estudantes de escolas particulares realizam a mesma prova e atingem a partir desse mesmo instrumento de avaliação a resultados diferenciados, pode-se então verificar a quantas anda a qualidade da educação que é oferecida tanto em uma instituição como em outra instituição. Outras definições. Entre outros objetivos, seus dados possibilitam o planejamento da distribuição de recursos. Então, verifica se aquele recurso que está sendo investido está produzindo como retorno a qualidade, o aprendizado do aluno na escola.
Ainda algumas definições. Radiografia detalhada do Sistema Brasileiro de Educação, né? Então, o IDEB, ele faz esse panorama e ele consegue produzir dados relacionados a regiões, região Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, com relação a sistemas de ensino, com relação a áreas em que essas escolas estão localizadas, áreas urbanas, áreas rurais, enfim, produz dados relacionados a um contexto mais amplo e é possível, a partir desses dados, fazer a comparação entre os resultados que são obtidos. Entre outros objetivos, seus dados possibilitam o planejamento da distribuição de recursos, ou seja, é possível então verificar quais são as áreas onde há um déficit maior e quais são as áreas onde já é possível dizer que o índice alcançado é bom, é tranquilo, então pode ser mantido naquela escola ou naquela rede. Então vamos aqui compreender o PDE. O PDE, o Plano de Desenvolvimento da Educação, que dá então origem ao IDEB, ele foi compactuado entre essas três esferas, essas três participações aqui. Governo federal, né? Então nós temos a União, a partir do Ministério da Educação e de forma mais específica de uma das suas instituições, que é o INEP, né? E a sociedade, de forma mais específica, o Compromisso Todos pela Educação, que se auto-intitula como um movimento. O Todos pela Educação tem um site, se você tiver curiosidade, você pode clicar lá, é www.cte, ou seja, todospelaeducação.com.br, e lá você pode encontrar vários dados, inclusive o mapeamento e a verificação de como está sendo implementado o Plano Nacional de Educação. Então, o Compromisso Todos pela Educação, ele se auto-intitula como um movimento social, no qual participam inúmeras entidades, mais especificamente os representantes do empresariado. Então você vai ver lá entre os apoiadores, entre os financiadores, Natura, Banco Bradesco, entre outros, você pode ir lá e conferir. Então essa entidade, ela foi uma entidade criada que gerou essa demanda para o Estado, e a partir do Estado e junto também com a OCDE, que é o Organismo Internacional, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, foi então definido a criação do Índice de Desenvolvimento da Educação. Lembrando que um dos critérios para que um país faça parte da OCDE é o índice educacional desse país. E o Brasil é um país que já se candidatou, tem candidatura, né, a ingressar como um dos países membros da OCDE. Então, ampliar os índices educacionais, melhorar os índices educacionais, torna-se um objetivo para que essa meta seja alcançada, ou seja, ter o Brasil como um dos países membros da OCDE. Continuando aqui, então, um dos desafios que o PDE e mais especificamente o IDEB lança para o Brasil é que até o ano de 2022 a média nacional seja 60, ou seja, 6,0. Isso significa que em todos os sistemas, em todos os níveis de ensino, os alunos estariam então num nível de aprendizado considerado adequado, né, tendo em vista que seria então uma média produzida entre os resultados dos diferentes alunos dentro de uma escola e das diferentes escolas que ficam situadas nas diferentes regiões do país. Então essa é uma meta que está sendo colocada, e se você procurar os dados, você pode procurar no site do QEDU, você pode procurar no site do INEP, você irá verificar que esses dados ainda continuam um pouco defasados em relação à meta que tem aqui como expectativa que seja alcançada. Tá? Então o IDEB é também utilizado como um dos indicadores para a definição do Índice de Desenvolvimento Humano do município, do estado e também do Brasil. O Índice de Desenvolvimento Humano, ele é composto de 3 dados essenciais: longevidade, renda e educação. A partir da criação do IDEB, os dados do IDEB passam a compor o IDH de cada município, de cada estado, de cada região e também do Brasil, certo? Então, assim, os outros índices que são renda, eles precisam de outros tipos de investimentos, certo? Os de longevidade também, investimento em saúde, qualidade de vida, etc. E mais especificamente para alcançar o IDEB, o investimento que o governo precisa
fazer é fazer com que as crianças tenham um aprendizado suficiente, condizente, para que nas avaliações em larga escala os alunos alcancem boas notas, alcancem boas médias. Então, como é que funciona o IDEB? Ele é um indicador nacional que possibilita o monitoramento da qualidade da educação pela população por meio de dados concretos. E ele é constituído de duas informações, certo? Uma das informações é a taxa de rendimento escolar, ou seja, a aprovação. Isso significa que para que uma escola tenha um bom índice do IDEB, ela precisa ter um alto índice de aprovação dos seus alunos. E o outro é as médias de desempenho nos exames aplicados pelo INEP. Esses exames eles já tiveram vários nomes, Prova Brasil, Prova ANA, agora Prova SAEB. E essas provas elas são aplicadas bianualmente, embora o censo escolar seja realizado anualmente, verificando então como está o índice de aprovação e de reprovação desses estudantes. Então aqui nós temos um gráfico, um estudo que mostra para nós como é que esse IDEB é produzido. Então aqui nós temos IDEB igual a N vezes P, no qual o N é a média padronizada dos resultados em língua portuguesa e matemática do SAEB, que é a atual nomenclatura que essa prova externa adquire, e P, a taxa de aprovação das escolas obtida por meio dos dados fornecidos pelo censo. Então, isso significa que todos os anos as escolas, provavelmente ali em torno do mês de maio, encaminham para o INEP, encaminham para o Ministério da Educação os dados relacionados a alunos que ingressaram, alunos que foram aprovados, alunos que foram transferidos, alunos que foram reprovados, certo? Então são esses os dados que são utilizados depois para a definição do IDEB. E isso significa dizer também, vamos fazer aqui uma suposição, uma escola que tenha 100 alunos e que esses 100 alunos tenham atingido a nota máxima nesses exames padronizados de língua portuguesa e matemática, certo? E que o índice de reprovação dos alunos tenha sido 2. 2 alunos entre 100 reprovaram. Como é que fica a média dessa escola? Fica em 0,98. Isso significa que quanto maior for o índice de reprovação dos alunos, menor vai ser a média do IDEB que essa escola vai atingir. Por isso é importante observar que as escolas têm procurado outras estratégias que não a reprovação dos seus estudantes, entendendo que esse é um dado importante que vai acabar produzindo resultado no seu IDEB. Por outro lado, alguns profissionais também problematizam o fato de que, aprovando um aluno que não conseguiu naquele ano aprender todos os conteúdos que estavam previstos para aquele ano, para aquela série, quando chegar a vez desse aluno fazer a Prova Brasil ou a Prova SAEB, não importa o nome da prova, mas é essa avaliação externa que vem do INEP, o aluno acaba não produzindo, não respondendo essa prova de forma muito adequada em virtude dessas defasagens. Então, existe